Questão 42 da seção 1.1 do capítulo 1. Encontre o domínio e esboce o gráfico da função h de t dada pela razão entre dois polinômios. Aqui eu já tenho os dois polinômios dados. Eu preciso primeiro encontrar o domínio, depois eu esboçar o gráfico. Para encontrar o domínio, eu tenho que olhar para a expressão e ver se existe algum valor que possa ser analisado que dê algum problema para que esse valor seja exibido, né, analisado na função. Por exemplo, se eu tentar analisar o valor igual a 1, fica 4 menos 1, 3, 2 menos 1, 1, dá h de 1 igual a 3, nenhum problema. Então, o 1 é válido para ser domínio. Mas pode existir algum valor que dê um problema aqui. Como eu quero encontrar o domínio precisa ser o mais amplo possível, porque em alguma aplicação específica da função, eu até posso limitar o domínio a partir de um domínio maior, desde que isso tenha utilidade no contexto específico da aplicação da função. Mas quando a gente está tratando apenas da função, é necessário exibir o maior domínio possível. Então, no contexto que a gente está trabalhando, nos números reais, o que eu vou fazer para encontrar o domínio é começar dizendo que o domínio é igual ao conjunto mais amplo possível dos números reais, menos eu retiro dos números reais as limitações devido às condições de existência. Então, eu tenho que olhar para cá e ver se algum valor de t faz com que isso não exista. E sim, existe porque existe esse valor de t que dá problema, porque que eu tenho uma expressão do tipo 1 sobre a. E 1 sobre a não existe para a igual a zero. Então, eu tenho que pegar o denominador dessa função, 2 menos t, e eu vou analisar o 2 menos t da seguinte forma. O valor de t que resolver isso aqui, que torna essa igualdade válida, ele tem que ser proibido na função, porque ele vai fazer o denominador ficar igual a zero. Então eu resolvo aqui e encontro t igual a 2. Então o 2 faz com que o denominador fique igual a zero. Aí eu escrevo assim: não existe a fração 1 sobre 2 menos t para t pertencente ao conjunto unitário que tem o elemento 2. Aqui não é nenhum tipo de intervalo nem nada assim. É só o número 2 mesmo. E aqui eu não me preocupei em escrever o numerador, porque eu posso deixar, por exemplo, ele indicado numerador vezes 1 sobre 2 menos t. E não tem nenhum problema no numerador. Então a única coisa que eu analiso é isso mesmo. Então eu sei que o t pertencente a esse conjunto não vai existir a função. Então eu tenho que retirar esse conjunto. Por isso que eu escrevo aqui que o domínio da função h é o conjunto dos números reais menos o conjunto unitário que tem o elemento 2. Isso daqui já é o domínio. Agora eu preciso esboçar o gráfico da função. A função que eu tenho é essa aqui. 4 menos t quadrado dividido por 2 menos t. Vai ficar difícil eu olhar para essa função e traçar o gráfico sem saber exatamente como é ela, né? Porque é uma função racional. Não é tão comum assim olhar para essa função e já saber como é o gráfico dela. Eu precisaria testar vários e vários valores e depois ligar esses valores fazendo uma interpolação sem uma garantia de que realmente a curva seria aquela. Então vou manipular algebricamente essa expressão até que chegue em alguma que eu consiga saber com mais confiança qual é a curva da função. Olhando para cá, eu lembro desse produto notável. Que se eu tiver a ao quadrado menos b ao quadrado, eu posso escrever isso como o produto de a mais b vezes a menos b. Se eu desenvolver, eu chego aqui. Então, aqui tem o 2 ao quadrado menos t ao quadrado. Eu posso desenvolver isso da seguinte forma. A menos b, 2 menos t, vezes a mais b, 2 mais t. Então, eu abri o numerador dessa forma. Agora, considerando que isso daqui é a função, então o número 2 já não está no domínio. Eu já retirei ele do domínio. Então, eu estou autorizado a fazer esse cancelamento aqui. Essa fração dá 1, porque o t não vai ser analisado para t igual a 2. Então, aqui eu não estou simplificando 0 por 0. É válido fazer essa simplificação, eu faço, sobra da função 2 mais t.
deixando claro que o domínio da função h continua sendo os números reais menos o número 2. Porque aqui eu só alterei a forma como eu estou apresentando a função. A função é a mesma. Então, esse aqui é o domínio, quer dizer, esse daqui é a expressão da função com o mesmo domínio. Agora eu sei que é uma reta, então eu posso testar para dois valores. Testei para 0, o que intercepta o eixo, y. Então vai dar 2. E olhando para cá eu já vejo logo, se eu testar em menos 2 é um valor válido, o que não é válido é o 2. Né? Se eu testar em menos 2 dá 0, então eu chego aqui no gráfico e marco isso daqui. Marco no menos 2, 0, esse é para ordenado, e no 0, 2. Agora aqui eu traço uma reta e tenho que lembrar de retirar lá do do t igual a 2 no domínio, eu tenho que deixar aberto, que a função não existe avaliado nesse elemento do domínio aqui. Então, esse é o gráfico da função. Se eu fizer sem isso aqui, está errado. Então, apresentei o gráfico, apresentei o domínio, e isso completa a solução da questão.